Você já parou para pensar que talvez o segredo para recuperar a energia que você tinha aos 30 anos não esteja no que você deve comer, mas sim no tempo que você passa sem comer? É curioso como fomos condicionados a acreditar que o nosso corpo é uma máquina frágil que precisa ser abastecida a cada 3 horas, como se fôssemos desligar caso o tanque não estivesse transbordando o tempo todo. Muita gente acorda, toma um café reforçado, faz um lanche no meio da manhã, almoça, belisca algo à tarde, janta e ainda encerra o dia com uma ceia antes de deitar. Se você segue esse ritmo e, mesmo assim, sente que seu metabolismo travou, que o cansaço é crônico e que aquela gordura abdominal insiste em não ir embora, este vídeo do Nexus Saúde foi feito exatamente para você. Hoje vamos conversar sobre o jejum intermitente, mas não como uma dieta da moda ou uma restrição maluca de calorias. Vamos entender como ele funciona como um verdadeiro botão de reset para o seu metabolismo, especialmente agora que você passou dos 45 anos. Antes de mergulharmos nos detalhes técnicos de como organizar suas janelas de alimentação, eu convido você a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. O nosso compromisso é traduzir os sinais do seu corpo para que você envelheça com total autonomia e clareza. Fique comigo, porque o que eu vou te mostrar agora vai contra quase tudo o que a indústria de alimentos processados tentou te vender nas últimas décadas. Durante muito tempo, o dogma de comer de 3 em 3 horas foi pregado como a regra de ouro para manter o metabolismo acelerado. Diziam que, se você ficasse muito tempo sem comer, seu corpo entraria em modo de reserva e passaria a estocar gordura. Mas vamos olhar para a nossa biologia básica. O ser humano não evoluiu com uma geladeira ao lado da cama e um supermercado em cada esquina. Nossos ancestrais passavam longos períodos sem alimento e foi justamente essa capacidade de alternar entre períodos de abundância e escassez que moldou a nossa resistência. O que aconteceu é que a modernidade nos impôs um estado de alimentação constante. O resultado? O seu pâncreas nunca descansa. Toda vez que você coloca uma bolacha, uma fruta ou um pedaço de pão na boca, seu corpo libera insulina para processar a glicose. A insulina é o hormônio do estoque. Enquanto ela está alta no seu sangue, é fisiologicamente impossível queimar gordura. Imagine que seu corpo é uma casa com um estoque imenso de lenha no porão, mas você continua empilhando gravetos na sala de estar. Você nunca chega a usar a lenha do porão porque os gravetos novos chegam o tempo todo. O jejum intermitente é simplesmente o ato de parar de trazer gravetos novos para que o corpo finalmente aprenda a descer até o porão e queimar a gordura estocada. É importante fazer uma ressalva aqui para mantermos o pé no chão. Se você é um fisiculturista de elite tentando ganhar 5 quilos de músculo em um mês, talvez comer com frequência faça sentido para o seu objetivo específico. Mas para nós, que buscamos saúde, longevidade e o fim daquela sensação de inchaço e fadiga após os 45 anos, a história é outra. A individualidade biológica é a nossa bússola. Não existe uma regra única que sirva para todos, mas existe uma lógica biológica que se aplica a quase todos os seres humanos maduros. A necessidade de reduzir a resistência à insulina. Conforme envelhecemos, nossas células tendem a ficar menos sensíveis à insulina. É como se a fechadura da célula estivesse enferrujada e a chave, que é a insulina, não conseguisse mais abrir a porta para o açúcar entrar e virar energia. Então, o pâncreas fabrica ainda mais insulina, o açúcar sobra no sangue e acaba sendo estocado como gordura visceral, aquela que fica entre os órgãos e é extremamente inflamatória. Quando você decide aplicar o jejum intermitente, você está dando um descanso para esse sistema. Imagine uma fábrica que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana.
As máquinas começam a falhar, o chão fica sujo, os resíduos se acumulam. O jejum é o turno da manutenção. Quando os níveis de insulina caem significativamente após algumas horas sem comer, o corpo ativa um processo maravilhoso chamado autofagia. O termo vem do grego e significa comer a si mesmo, mas não se assuste, isso é algo positivo. É o sistema de reciclagem celular do seu corpo. Suas células começam a identificar componentes internos que estão velhos, danificados ou que não funcionam mais direito e os transformam em energia ou em novas partes saudáveis. É uma limpeza profunda que previne doenças e melhora a qualidade dos seus tecidos. Para quem passou dos 45, a autofagia é o que há de mais próximo de uma fonte da juventude biológica, pois ajuda a remover proteínas defeituosas que estão ligadas ao envelhecimento precoce e até a doenças neurodegenerativas. Antes de avançarmos para os modelos práticos de jejum, eu quero reforçar que entender esses sinais é o primeiro passo para o controle da sua saúde. Se você está gostando dessa explicação clara e quer ter mais consciência sobre como seu metabolismo funciona nesta fase da vida, clique no botão de curtir. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é relevante para pessoas que, como você, valorizam a prevenção e a autonomia. Agora, vamos falar sobre como isso se traduz na sua rotina, porque eu sei que a maior dúvida é como eu começo sem passar fome ou passar mal. O benefício do jejum vai muito além da estética. Além da autofagia, temos a neuroproteção. Quando estamos em jejum, o corpo aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, que funciona como um fertilizante para o cérebro, estimulando a criação de novos neurônios e fortalecendo as conexões existentes. Sabe aquela névoa mental ou os esquecimentos bobos que às vezes atribuímos à idade? Muitas vezes, isso é apenas o seu cérebro inflamado pelo excesso de glicose e falta de períodos de limpeza. Ao adotar o jejum, a clareza mental costuma ser um dos primeiros benefícios relatados. Além disso, há uma redução drástica na inflamação sistêmica. Muitas dores articulares que as pessoas acham que são da idade são, na verdade, resultado de uma alimentação constante que mantém o corpo em estado de alerta inflamatório. Para quem está começando agora, aos 40, 50 ou 60 anos, o segredo não é o radicalismo, mas a progressão. O modelo mais famoso é o 16/8, onde você jejua por 16 horas e se alimenta em uma janela de 8 horas. Parece muito, mas pense bem. Se você jantar às 8 da noite e só almoçar ao meio-dia do dia seguinte, você já completou as 16 horas. Você basicamente pulou o café da manhã, ou melhor dizendo, apenas o atrasou. Durante o período de jejum, o que é permitido? Água, café e chá, desde que sem açúcar ou adoçantes. O café puro é um grande aliado, pois a cafeína pode ajudar a mobilizar gorduras e manter o foco, mas cuidado para não exagerar e gerar ansiedade. O objetivo aqui é o conforto metabólico. Se você nunca fez jejum, comece com 12 horas. Jante às 20 horas e tome café às 08 horas. Faça isso por uma semana. Depois, passe para 14 horas. O corpo precisa de tempo para reaprender a usar a gordura como combustível. No início, você pode sentir uma leve dor de cabeça ou irritabilidade. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica sendo treinada. É o seu corpo reclamando que os gravetos fáceis da sala acabaram e ele ainda está tentando descobrir como abrir a porta do porão para pegar a lenha. Um erro muito comum que vejo as pessoas cometerem após os 45 anos é focar apenas no tempo de jejum e esquecer a qualidade da janela de alimentação. Não adianta nada ficar 16 horas sem comer e, quando a janela abrir, se entupir de carboidratos refinados, farinha branca e açúcar. Isso causaria um pico de insulina tão violento que anularia boa parte dos benefícios de limpeza que você conquistou.
A janela de alimentação deve ser focada em nutrientes densos, proteínas de boa qualidade para manter a massa muscular, que é vital conforme envelhecemos, gorduras saudáveis como abacate e azeite e muitos vegetais fibrosos. Lembre-se, o jejum não é uma desculpa para comer mal. É uma ferramenta para otimizar como seu corpo lida com o que você come. Outro ponto fundamental para o nosso público maduro é a hidratação e os eletrólitos. Quando jejuamos, o corpo tende a excretar mais sódio e água através dos rins por causa da queda da insulina. Por isso, é essencial beber muita água e, às vezes, adicionar uma pitada de sal integral ou sal marinho na água para repor esses minerais. Isso evita a tontura e a fraqueza que muitas pessoas sentem e acham que é hipoglicemia, quando na verdade é apenas desidratação ou falta de sódio. O jejum intermitente é um exercício de liberdade. É você dizer para o seu corpo que você está no comando e não a fome emocional ou os horários impostos pela rotina social. Ao longo das semanas, praticando o jejum de forma consistente, você vai notar algo interessante. A sua fome vai mudar. Aquela fome desesperada que te deixava trêmulo começa a dar lugar a uma sensação de vazio estomacal que é perfeitamente suportável. Isso acontece porque seus hormônios da fome, como a grelina, começam a se estabilizar. Você para de ser escravo do relógio. Além disso, a sua disposição para exercícios físicos pode aumentar. Ao contrário do que se pensa, treinar em jejum, para quem já está adaptado, pode potencializar a queima de gordura e a liberação de hormônio do crescimento, GH, que é essencial para manter a pele firme e os músculos fortes na maturidade. É claro que existem grupos que devem ter cautela. Mulheres na menopausa ou transição para a menopausa devem observar como o corpo reage, pois o estresse excessivo de jejuns muito longos pode afetar o cortisol. Pessoas com diabetes tipo 1 ou que usam medicação para baixar o açúcar no sangue devem sempre consultar um médico antes de mudar radicalmente os horários das refeições, pois o risco de uma queda brusca de glicose é real quando se usa medicamentos. No entanto, para a grande maioria dos adultos saudáveis que apenas sentem o peso do envelhecimento e do metabolismo lento, o jejum é a ferramenta mais barata e eficaz que existe. Ele não custa nada. Pelo contrário, você economiza tempo e dinheiro. Para resumir o nosso guia, o jejum intermitente após os 45 anos não é sobre passar privação. É sobre dar ao seu corpo o tempo necessário para ele se consertar. É reduzir a insulina para permitir a queima de gordura. É ativar a autofagia para limpar as células velhas. E é aumentar a clareza mental através da neuroproteção. Comece devagar, respeite o seu ritmo, hidrate-se bem e escolha alimentos de verdade quando for comer. O envelhecimento não precisa ser um processo de declínio inevitável. Ele pode ser uma fase de refinamento, onde você conhece o seu corpo tão bem que sabe exatamente como dar a ele as condições para funcionar no topo da performance. Chegamos ao fim deste guia e eu espero que você tenha agora uma visão muito mais clara e segura sobre como o jejum pode transformar a sua saúde. O Nexus Saúde está aqui para ser o seu parceiro nessa jornada de longevidade e consciência. Se este conteúdo foi útil para você, não guarde ele só para si. Compartilhe este vídeo no grupo da família ou com aquele amigo que vive reclamando de cansaço e dificuldade para perder peso. Informação de qualidade é o primeiro passo para a mudança. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para fazer parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos encontros sobre como cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Um grande abraço, cuide-se bem e até o próximo vídeo.